Então, o tema da aula é radioatividade. Primeiramente, eu vou falar de um histórico da radioatividade, né? A radioatividade, ela teve a sua origem na descoberta do raio-x. Apesar do raio-x não ter relação direta, né, com a radioatividade, com a forma com que essas radiações são produzidas, foi a descoberta do raio-x que impulsionou a descoberta da radioatividade. O raio-x, ele foi descoberto no ano de 1895 por um físico chamado Röntgen. O Röntgen, como que ele descobriu, né, a radioatividade? Ele estava fazendo experimentos com um tubo de Crookes, né, que é o tubo de raios catódicos, o mesmo tubo que o John Thomson utilizou para desenvolver sua teoria atômica. E ao realizar esses trabalhos com tubo de raios catódicos, ele percebeu que um tipo de radiação diferente das que já das que eram conhecidas, e um tipo de radiação diferente emanava do interior do tubo, né? Esse tubo ele tinha um revestimento de platino cianeto de bário. Na verdade, ela não estava cobrindo o tubo, né? Ela estava próxima aonde o tubo estava colocado. E ao passar a mão na frente do tubo, o Röntgen percebeu que esse pedaço, né, desse material fosforescente, ele ficou com a impressão da mão dele. Então, podemos dizer assim que ele tirou uma fotografia da mão com os raios-x, né? Que na época foi chamado de raio-x justamente porque eles não sabiam qual era a natureza desses raios. O Röntgen ele chegou a propor que os raios eles se formariam quando os elétrons, né, como a gente pode ver aqui na figura, os elétrons eles tocam a parede, o anodo, né, do tubo, e esses raios eles se formariam quando esses elétrons fossem se chocassem contra essa parede, né? Então atingia o composto químico e causava fluorescência no composto químico. Por essa descoberta, o Röntgen ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ele foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1901. E apesar da sua grandiosíssima descoberta, né, que revolucionou principalmente campos da medicina e da pesquisa em ciência, ele não patenteou essa descoberta, justamente para que não surgisse impedimento de novos desenvolvimentos. E o Prêmio Nobel, ele fornece uma medalha para o vencedor e também fornece um valor em dinheiro. E apesar de não ter uma condição de vida assim tão boa, o Raging doou o valor que ele recebeu do Prêmio Nobel. E ele trabalhou como professor até o fim da vida dele. Se não me engano, ele viveu até por volta de 1920, 1923. Bom, no dia que o Röntgen demonstrou a, os raios-x, né, num evento, num congresso científico, lá estava um outro químico, né, chamado Henri Becquerel. E o Henri Becquerel, ele trabalhava também com pesquisas, ele vinha de uma família de químicos muito importantes, né? E ele, ao observar a demonstração do Röntgen, ele notou que o aparato, né, que estava sendo utilizado, o fosforescente, tinha sido desenvolvido pelo seu pai, né, pelo pai do Henri. E aquilo chamou a atenção dele e ele passou então a estudar um fenômeno que já tinha sido observado antes, mas não tinha sido dado estudo, uma sequência de estudo nessas observações. Ele começou a trabalhar com materiais fosforescentes de urânio. Então, o urânio, sais de urânio emitiam fosforescência. E o Henri, ele foi investigar qual é a origem, né? Qual que era a natureza dessa fosforescência. Então, ele fez alguns experimentos. Ele pegou um pouco desses sais de urânio, colocou sobre uma chapa fotográfica, deixou ela no sol. No dia seguinte, ele percebeu
que havia manchado a chapa fotográfica, então ele deduziu que essa impressão tinha sido feita pela radiação solar. Num segundo momento, ele foi fazer um outro teste, né, para verificar a sua hipótese, só que no dia não estava fazendo muito sol, então ele deixou o material radioativo sobre a chapa fotográfica no seu laboratório no escuro. E depois de uns 2, 3 dias, ele retornou para o laboratório e observou que a chapa também tinha ficado sensibilizada pelo sal de urânio, mesmo não tendo a luz solar. Então, ele concluiu que essa fosforescência não era devido à radiação solar, e sim por causa do próprio urânio. Mas ele não deu sequência também nesses estudos, né? Inclusive, ele foi taxado de plágio, porque essas observações já tinham sido feitas antes por outros cientistas. Até que em 1898, uma cientista, uma química polonesa, chamada Marie Curie, ela era polonesa, ela foi estudar matemática e ciências na Sorbonne, em Paris, e durante o seu doutorado, ela e seu marido, Pierre, que era professor também de física na Universidade em Paris, eles passaram a estudar os tais raios, né, de Becquerel. Aqueles raios que o Becquerel havia descoberto, que eram emanados do urânio, ficou conhecido como raios de Becquerel. Então, Marie Curie passou a estudar esses raios para verificar qual era a natureza deles, de onde que vinham, por que que estavam ali, né? E a Marie Curie fez um trabalho bastante aprofundado desses raios e ela descobriu que outros dois elementos eram capazes de emitir também os mesmos raios que o urânio emitiam, né? Um desses elementos foi chamado por ela de polônio, em homenagem ao país, né, de origem dela. Ela notou que o urânio ele era 400 vezes mais radioativo que o próprio urânio. E o outro elemento foi o rádio, que também era um elemento que apresentava uma radioatividade, né, uma ação radioativa maior que o próprio urânio. E pela descoberta da radioatividade, os dois, né, o casal e também o Becquerel, foram agraciados com o Prêmio Nobel em 1903, pelo Prêmio Nobel de Física. Existe um filme, inclusive, chama-se Radioatividade, que fala bastante desse período, né? Quem quiser assistir, tiver interesse, é um filme interessante. E além desse Prêmio Nobel de Física, ela também ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1911 pela descoberta dos dois elementos químicos, o rádio e o polônio. E essa descoberta gerou uma revolução científica, né? Passaram-se a fazer muitos estudos sobre a natureza dessa radioatividade, né, para descobrir qual era a origem dela. Que apesar da Marie Curie ter descoberto a radioatividade, ela não explicou qual era a origem dessa radiação e qual era a natureza dessa radiação. Ela também não foi explicado por ela, né? Na época percebeu-se que a radiação ela poderia causar queimaduras. A própria Marie Curie ela tinha as pontas do dedo muito queimadas pela radiação, mas isso não impediu que fizessem um mau uso desse material radioativo. Inclusive, algumas empresas na época chegou a utilizar o material radioativo para fazer relógios que pudessem ser vistos, né, os números no escuro devido à fosforescência do material, o que acabou causando doença em diversas pessoas na época, tanto que usavam esses relógios, como as pessoas também que fabricavam esses relógios, né? Também eram usados em produtos cosméticos. Criou-se um estado de euforia ao redor desses elementos, como se fossem substâncias, né? Elementos mágicos que pudessem rejuvenescer e tudo mais. Enfim, então, no início de 1899,
Rutherford, ele começou a estudar essas radiações e esses materiais radioativos, e ele descobriu dois tipos de radiação, que ficou conhecido na época como radiação alfa e radiação beta. São conhecidos ainda hoje assim, com esses nomes, né? E um terceiro tipo de radiação foi descoberto por um químico francês chamado Paul Viard. Ele descobriu os raios gama, né? Esses raios gama tinham a natureza ondulatória, eletromagnética, enquanto que os raios alfa e os raios beta não são raios, né, de verdade. Eles não têm natureza eletromagnética, são na verdade partículas. Então são partículas alfa, partícula beta e raios gama. Então agora a gente vai estudar um pouquinho de cada um desses tipos de radiação. A radiação alfa, ela é uma partícula formada por dois prótons e dois nêutrons. Então são partículas idênticas aos núcleos do átomo de hélio. Tanto é que em muitas representações as partículas alfa são representadas pelo símbolo do elemento hélio, né? São parecidas com hélio por quê? Porque o átomo de hélio possui também dois prótons e dois nêutrons. Então, a massa, o número de massa das partículas alfa é 4, tá certo? Porque são dois prótons e dois nêutrons, enquanto que seu número atômico é 2. Nós podemos dizer que as partículas alfa possuem um número atômico. E essas partículas, elas são injetadas do núcleo do átomo. Então, são fenômenos nucleares. É, o Rutherford ele foi capaz de perceber que essas partículas elas eram ejetadas de núcleos atômicos de átomos pesados, como urânio, tório, polônio, né? Já a radiação beta, ela é constituída de partículas carregadas negativamente. Então, enquanto as partículas alfa possuem cargas positivas, né, são formadas por dois prótons e dois nêutrons, as partículas beta, também chamada de radiação beta, é formada por partículas negativas idênticas ao elétron. E a origem dessas partículas é o decaimento de um nêutron. Então, um nêutron, né, que se encontra no interior de um núcleo atômico, ele sofre um processo de decaimento, ele sofre uma conversão para um próton e emite o elétron e também uma outra partícula chamada antineutrino. Então, a partícula beta ela tem sua origem na desintegração de um nêutron. Esse nêutron ele se transforma em um próton, emitindo uma partícula beta que se assemelha a um elétron. Então, em muitas situações, a partícula beta é chamada de elétron, né? E também, junto com esse elétron, é ejetada do nêutron uma partícula chamada antineutrino. A partícula beta, ela não possui massa. Na verdade, assim como o elétron, né, ela tem a massa muito pequena, então a gente diz que a massa da partícula beta é desprezível com relação à massa do nêutron que deu origem, e seu número atômico, sua carga, na realidade, é menos 1. E a radiação gama, que é o nosso terceiro tipo de radiação, trata-se de radiações eletromagnéticas, né? A natureza delas são idênticas à luz e também ao raio-x. Então, são raios de muita energia, tá? São formadas por fótons com um comprimento de onda muito curto, de 0,0005 a 1 nanômetro. Aqui não é milímetro, aqui é nanômetro. Então, são radiações com muita energia, também provenientes do núcleo de átomos que estão sofrendo processos de decaimento radioativo. Comparando essas três radiações, nós temos aqui o poder de penetração dessas três partículas, né? A radiação alfa, ela tem um poder de penetração não muito intenso,
Um simples pedaço de papel seria suficiente para impedir que as partículas alfa sejam atravessadas, né? Então, um pedaço de papel não permite que as partículas alfas passem por ele. Já a partícula beta, ela passa por papel, mas ela fica retida em uma folha de alumínio. E a radiação gama, ela atravessa tanto o papel como também o alumínio e pode ser parada apenas por uma espécie camada de chumbo ou concreto, né? Então nós temos aqui a partícula alfa. Elas são partículas muito pequenas também, né? Elas penetram na pele até 0,05 centímetro e são retidas por folha de papel. A partícula beta é menor do que as partículas alfa, já que se trata de elétrons, né? Partículas semelhantes aos elétrons. Penetra na pele até 1,5 centímetro e, para serem retidas, são necessárias chapas de alumínio com uma espessura de 0,6 centímetros. E a radiação gama, ela penetra na pele, né? Na verdade, uma radiação gama ela atravessa uma pessoa e ela pode ser retida com uma parede de chumbo com uma espessura superior a 4 centímetros. Então, em termos biológicos, nós podemos concluir que a radiação gama é a mais danosa, é a mais perigosa para a saúde, seguida pela partícula beta e a menos perigosa, mas também não deixa de ser danoso ao ser humano, e aos animais e plantas também, as partículas alfa.